Gabriel Antunes dirigia sem pressa pela estrada de terra, o volante firme nas mãos e o olhar atento à paisagem. O sol da tarde lançava um brilho dourado sobre os campos de pasto que se estendiam até onde a vista alcançava, cortados aqui e ali por cerca de madeiras gastas pelo tempo. O motor do carro resmungava a cada buraco na estrada, mas ele não se incomodava. Era uma viagem tranquila, do jeito que queria. Depois de anos vivendo no caos de Campinas, São Cipriano parecia uma promessa de paz. Pequena, pacata, com menos de 5.000 habitantes e cercada por uma natureza ainda intocada. A cidade lhe oferecia exatamente o que precisava. Uma rotina mais simples, longe dos prazos apertados, do trânsito insuportável e dos clientes impacientes que esperavam milagres veterinários. Ele passou por uma placa de madeira envelhecida que anunciava a entrada da cidade. São Cipriano, terra de gente boa. Gabriel sorriu. Ele gostava do tom modesto, sem pretensão de grandeza. O carro seguiu pela rua principal, um asfalto antigo e desgastado que cruzava a cidade, como um rio estreito. Casas pequenas, lojas com letreiros desbotados e uma igreja branca de portas duplas formavam o coração do lugar. Algumas pessoas caminhavam calmamente pelas calçadas, outras conversavam em frente ao mercadinho. Ele não sentiu olhares desconfiados, nem aquela hostilidade silenciosa que estranhos, às vezes, recebiam em cidades pequenas. Ao contrário, a maioria das pessoas parecia genuinamente curiosa com o novo morador. Algumas acenavam. Ele retribuía. Ele parou o carro em frente a um posto de gasolina. Um homem de boné azul e barriga protuberante se aproximou, enxugando as mãos em um pano encardido. "Enche o tanque?" perguntou, com um sotaque típico do interior. "Isso, por favor, e me vê um café se tiver." O homem sorriu. "Sempre tem. A máquina está lá dentro, pode se servir." Gabriel entrou no pequeno posto e encontrou uma cafeteira de vidro sobre o balcão. Pegou um copo descartável e serviu-se. O aroma forte e amargo preencheu suas narinas. O café era ruim, mas ele bebeu assim mesmo. Quando voltou ao carro, o frentista terminava de abastecer. "Chegando agora?" perguntou, fechando o tanque. "Sim, eu vou trabalhar como veterinário na cidade." "Ah, então é o novo doutor dos bichos. Bem-vindo. O pessoal aqui vai gostar de você. Quem tem fazenda precisa sempre de um veterinário por perto." Gabriel sorriu. Era bom saber que não precisaria lutar para conquistar clientes. "Onde vai morar?" "Eu aluguei uma casa perto da saída da cidade, na Estrada da Mata." O homem assentiu, pegando o dinheiro que Gabriel estendia. "Boa casa, boa vizinhança, sem barulho. Você vai gostar." Era exatamente o que ele queria. Gabriel dirigiu os últimos quilômetros até a sua nova casa, com o vidro do carro um pouco aberto, deixando o vento quente de fim de tarde entrar. A Estrada da Mata era um trecho de terra batida que se afastava do centro da cidade, cercada por árvores altas e campos esparsos. Apesar do nome, não havia nada de ameaçador na paisagem, apenas a tranquilidade rural que ele tanto buscava. A casa era simples, mas espaçosa. Tinha uma varanda pequena na frente, paredes de madeira em tom claro e um telhado inclinado que parecia antigo, mas bem cuidado. O terreno ao redor era amplo, com um quintal grande
e algumas árvores dispersas. Ao fundo, começava uma área de mata mais densa, onde os galhos se entrelaçavam, formando uma cortina de sombra que se estendia por quilômetros. Ele estacionou o carro e saiu, alongando as costas. A mudança já havia sido entregue no dia anterior, então a maior parte do trabalho agora era organizar tudo. Pegou a chave no bolso, subiu os degraus da varanda e girou a fechadura. A porta rangeu ao abrir. O cheiro de madeira e tinta nova ainda pairava no ar. Dentro, o espaço era rústico, mas aconchegante. Sala pequena, cozinha funcional, um banheiro e 2 quartos. As janelas eram amplas, deixando entrar bastante luz natural. Ele deixou as malas perto da porta e passou alguns minutos explorando, sentindo-se estranhamente satisfeito com a escolha. Pegou o celular para verificar as mensagens. Algumas notificações de amigos da cidade grande perguntando como estava a nova vida. Respondeu rápido e deu uma olhada na conexão. Sinal fraco, mas ainda funcionava. Internet, pelo menos, não seria um problema. Depois de algumas horas organizando caixas, decidiu que era hora de conhecer um pouco mais da vizinhança. Tomou um banho rápido, vestiu uma roupa confortável e pegou o carro de novo. O sol já começava a se pôr quando ele voltou para o centro da cidade. A praça era o ponto de encontro de São Cipriano. Algumas pessoas conversavam nos bancos, crianças corriam pela área gramada, um cachorro vira-lata dormia tranquilamente perto do coreto. Gabriel se sentou em um banco e apenas observou, absorvendo a tranquilidade do lugar. Um senhor idoso, de cabelo branco bem cortado e uma expressão calma, se aproximou e sentou ao seu lado. "Você deve ser o veterinário novo", disse o homem, sem rodeios. Gabriel sorriu. "Acho que minha chegada virou notícia rápido. Cidade pequena, né? Todo mundo sabe de tudo. Eu sou Dário, tenho uma fazenda aqui perto. Já ouviu falar da fazenda Santa Luzia?" "Sim, alguém me mencionou." "Pois é minha. E garanto que vai ganhar dinheiro comigo. Sempre tem algo doente por lá." Gabriel riu. Ele gostava de gente direta. "Bom, estou à disposição, seu Dário." Os dois conversaram por alguns minutos. Dário era um daqueles fazendeiros experientes que pareciam saber mais de veterinária do que os próprios veterinários. Falou de gado, de vacinas, do tempo seco e até dos preços do milho. Tudo com a cadência tranquila de alguém que já viveu uma vida inteira naquele lugar. Quando a conversa morreu, o silêncio entre eles foi confortável. O sol já havia sumido no horizonte, deixando o céu tingido de laranja e roxo. "Você vai gostar daqui, doutor. É um lugar calmo", Dário disse se levantando. "A não ser que você seja daqueles que precisam de agito o tempo todo." "Não, senhor. Eu vim justamente para fugir disso." Então fez a escolha certa. O velho fazendeiro deu um aceno leve e seguiu o seu caminho, caminhando devagar pela praça. Gabriel ficou ali mais alguns minutos, observando a vida pacata ao redor. Respirou fundo e sentiu um alívio genuíno. Tinha feito a escolha certa. O tempo passou rápido em São Cipriano. Depois de um mês morando na cidade, Gabriel já conhecia boa parte dos fazendeiros e criadores de gado da região. Seu trabalho como veterinário era constante, mas sem grandes desafios. Ele cuidava de vacinas, tratava infecções, atendia cavalos mancando e diagnosticava vacas com febre.
Era uma rotina simples, exatamente o que ele queria. Nos finais de tarde, às vezes, parava no bar da praça para beber uma cerveja e ouvir as conversas dos moradores. Seu Dário se tornou um cliente frequente e, aos poucos, até um tipo de amigo. Apesar da diferença de idade, o velho fazendeiro era uma boa companhia, sempre com histórias sobre o passado da cidade e conselhos práticos sobre a vida no campo. Nada fora do comum acontecia, nenhuma história estranha, nenhum problema além dos usuais da vida rural. Então, em uma madrugada, o telefone tocou. O toque insistente do celular o arrancou do sono profundo. Gabriel abriu os olhos devagar e tateou o criado mudo até encontrar o aparelho. A tela mostrava 5h12 da manhã e o nome de Dário. Ele atendeu, a voz ainda rouca de sono. Alô? Do outro lado, a voz do fazendeiro veio tensa, diferente do tom calmo de sempre. Gabriel, eu preciso que venha até a fazenda agora. 2 dos meus bezerros foram mortos. Alguma coisa entrou no pasto e fez um estrago feio. Gabriel passou a mão no rosto, tentando acordar de verdade. O que foi? Lobo-guará? Onça? Eu não sei, doutor. Só sei que nunca vi nada assim. Havia algo no tom de Dário que o fez se levantar de imediato. Não era desespero, nem medo. Era inquietação. Me dá 20 minutos e eu chego aí. A estrada até a fazenda Santa Luzia era de terra, um caminho batido por anos de passagem de caminhões e cavalos. Gabriel dirigiu enquanto o céu começava a clarear no horizonte, um azul pálido riscado de tons alaranjados. O ar da manhã estava frio, úmido, carregado com o cheiro de terra molhada pela garoa da madrugada. Quando chegou, Dário já o esperava perto da porteira, os braços cruzados e com o rosto sério. Lá no pasto, disse apenas, sem rodeios. Gabriel seguiu o fazendeiro pelo terreno. O mato ainda estava coberto de orvalho, molhando a barra de sua calça a cada passo. Quando chegaram ao local, ele parou. Os corpos dos 2 bezerros estavam ali. O primeiro caído de lado, o segundo um pouco mais afastado. O pescoço de ambos estava dilacerado, as mordidas expostas, sem sinais de carne arrancada. O sangue se espalhava pela grama, escuro e viscoso. Gabriel abaixou-se ao lado de um dos corpos. Tocou a pele fria. As feridas eram estranhas, profundas, mas limpas. Ele olhou ao redor. Nenhum sinal de que os bezerros tinham tentado fugir. Nenhum arranhão de garras. Apenas as mordidas certeiras no pescoço. Algum bicho matou seus bezerros, mas não comeu nada? Perguntou, franzindo a testa. Dário cruzou os braços. Pois é, doutor. Nenhum foi arrastado, nenhum foi devorado. Só morreram assim, como se fosse por esporte. Era isso que incomodava Gabriel. Se fosse um predador comum, ao menos um dos bezerros teria sido levado, com marcas de dentes nos ossos. Mas não havia nada, apenas os corpos, como se tivessem sido atacados por algo que matou por impulso e não por fome. Ele passou os olhos pelo pasto. O cercado de arame que delimitava a área estava arrebentado num ponto. Pegadas? Perguntou. Dário fez que sim, apontando para um trecho de terra mais úmido. Gabriel se aproximou e franziu a testa ao ver as marcas no solo. Eram grandes, maiores que a de um lobo-guará. No formato, pareciam pegadas de cão.
Mas algo estava errado. Eram mais largas, com garras mais fundas do que deveriam ser. Alguma ideia do que seja? Perguntou Dário. Gabriel demorou um segundo antes de responder. Eu não sei, mas alguma coisa muito forte fez isso. Dessa vez, sua voz não tinha tanta certeza. Dário não falou nada por um tempo. Ficou ali, de braços cruzados, observando Gabriel examinar os corpos. O cheiro de sangue começava a se misturar ao frescor úmido da manhã. Se fosse um bicho qualquer, eu não teria chamado o senhor aqui, disse enfim a voz firme, mas sem dramatização. Gabriel continuou agachado, os olhos fixos nas feridas. Mesmo morto, o bezerro parecia carregar uma expressão de dor. Nunca aconteceu nada parecido na fazenda antes? Perguntou. Nada, Dário balançou a cabeça. A gente já perdeu uns bichos por cobra, por doença. Já vi bezerro atacado por cachorro bravo e até por jaguatirica. Mas isso aqui não é normal. Gabriel levantou-se, limpando as mãos na calça. Eu também acho estranho, mas pode ser um cão selvagem ou um lobo-guará que veio de uma outra região. Talvez esteja caçando por instinto, matando sem necessidade. O senhor acha que é só um bicho perdido? É a explicação mais lógica. Dário bufou pelo nariz e olhou para os bezerros mortos, depois para a cerca arrebentada. Então, esse seu bicho perdido tem uma força desgraçada. Gabriel seguiu o olhar dele. O estrago na cerca não parecia feito por um animal pequeno. O arame estava retorcido, não apenas cortado ou derrubado, mas ainda não fazia sentido. Eu vou conversar com o biólogo da região, disse Gabriel. Talvez ele consiga identificar que tipo de pegada é essa. Se for mesmo um predador fora do comum, a gente pode pedir ajuda para capturá-lo. Dário assentiu devagar. Enquanto isso, vou reforçar essa cerca. Se esse bicho voltar, não vai ter moleza. O restante do dia foi normal. Gabriel atendeu alguns clientes, examinou um cavalo com uma leve cauticação, deu vacina em um lote de vacas. O trabalho seguiu como sempre, mas no fundo de sua mente, o caso dos bezerros continuava incomodando. À noite, quando chegou em casa, ele decidiu dar uma olhada mais detalhada nas fotos das pegadas. Sentou-se na mesa da cozinha, pegou o celular e ampliou as imagens. As marcas eram ainda mais estranhas sob a luz da tela. Definitivamente não eram de lobo-guará. Também não pareciam de cachorro ou qualquer canídeo que conhecia. As garras eram longas demais, profundas demais no solo. Ele mandou as fotos para um amigo da faculdade, um especialista em animais silvestres, e digitou uma mensagem curta. Que bicho pode ter feito isso? Poucos minutos depois, a resposta chegou. Sei lá, eu nunca vi pegadas assim. Gabriel franziu a testa. Ele esperava uma resposta simples, talvez algo que confirmasse sua teoria de um lobo ou um cão selvagem. Mas não. Mesmo o especialista não sabia dizer o que tinha feito aquelas marcas. Ele colocou o celular de lado e recostou-se na cadeira. A janela da cozinha estava aberta, deixando entrar o ar fresco da noite. O silêncio era absoluto. No fundo, ele ainda queria acreditar que era só um predador incomum, algo real, algo explicável. Mas, pela primeira vez, uma pequena dúvida começou a surgir. E se não fosse apenas um animal? O primeiro grito
veio pouco antes das 4 da manhã. Virgulino, dono de um pequeno sítio nos arredores de São Cipriano, acordou sobressaltado, o coração acelerado. Ele sempre teve o sono leve, um instinto que desenvolveu ao longo dos anos para proteger seus animais. Mas aquele som não era um barulho comum. Não era o balido de um carneiro assustado, nem o uivo distante de um lobo-guará. Era algo mais violento. Ele pegou a lanterna do lado da cama, calçou as botas e pegou sua velha cartucheira na parede da sala, às pressas, e saiu da casa, sentindo um vento frio da madrugada cortar seu rosto. A grama ainda estava úmida de orvalho quando ele avançou pelo terreno em direção ao curral. Antes mesmo de chegar perto, ele viu, no meio do pasto, onde a luz fraca da lua mal iluminava, havia uma sombra enorme, curvada sobre um dos carneiros. Virgulino não conseguia enxergar os detalhes, mas via a forma alta e encurvada, o contorno de braços longos e o brilho de algo afiado reluzindo na escuridão. Por um segundo, o velho sitiante ficou congelado. Aquilo não se movia como um animal comum. Então, a coisa virou a cabeça em sua direção. Virgulino sentiu o peito apertar. Seu instinto gritava para correr, mas as pernas não obedeciam. Ele viu olhos refletindo a pouca luz da lanterna, um brilho intenso e faminto, como de um lobo antes do ataque. Então, usando seu instinto de sobrevivência, ele levantou a cartucheira e disparou. Um tiro no escuro. Sabia que daquela distância não acertaria, ou mesmo que acertasse, nada faria contra aquilo. Então, com um movimento ágil e anormalmente alto, a criatura saltou para dentro da mata, desaparecendo na escuridão. O silêncio que ficou para trás era ensurdecedor. Quando finalmente conseguiu se mover, Virgulino correu até o carneiro. O animal já estava morto, a garganta aberta de um lado ao outro. O sangue encharcava o pasto ao redor, e o cheiro de enxofre forte subiu para suas narinas. Ele olhou de novo para a mata, mas não havia mais nada ali. Algo estava caçando na cidade. O caos começou assim que o dia amanheceu. A notícia do ataque no sítio de Virgulino se espalhou rápido. Os fazendeiros se reuniram na praça principal, discutindo em vozes tensas. Pela primeira vez, alguém tinha visto que estava matando os animais. Era grande, disse Virgulino, o rosto pálido enquanto segurava o chapéu com as duas mãos. Maior que um homem, mas se movia como bicho. E os olhos? Perguntou alguém. Brilhavam no escuro, igual de bicho à espreita. Houve um silêncio carregado entre os presentes. O prefeito, Alcides Gomes, apareceu pouco depois. Baixo, de cabelos grisalhos e terno mal ajustado, ele andava de um lado para o outro nervoso. Isso precisa parar, disse. A cidade inteira está comentando. Ninguém quer sair à noite. As vendas estão caindo. Os turistas que passam por aqui vão começar a evitar a região. O senhor quer que a gente pare de falar do que está acontecendo? Dário retrucou. Porque o problema não vai sumir só porque o senhor quer. O prefeito suspirou, passando a mão no rosto. Eu só quero uma solução antes que as pessoas entrem em pânico. Já entraram. A voz veio de uma senhora que estava sentada no banco da praça. Dona Carminda. Ela era uma mulher mais velha da cidade, uma curandeira que todos respeitavam, mas poucos admitiam que ouviam. Sempre vestida de preto, com lenço na cabeça e mãos enrugadas, segurando um terço. Ela observava a conversa sem se abalar.
Agora, levantou-se devagar e encarou o grupo. O demônio chegou, disse. Um arrepio passou por alguns dos presentes. Ah, pelo amor de Deus, Carminda, começou o prefeito impaciente. Quando o sangue dos inocentes é derramado, a maldição acorda, continuou a velha, ignorando-o. A lua trouxe de volta aquilo que estava adormecido, e agora ele não vai parar. Os mais velhos se entreolharam inquietos. Alguns fazendeiros, mais supersticiosos, fizeram o sinal da cruz. Gabriel, que estava entre os presentes, observava tudo sem acreditar no rumo que as coisas estavam tomando. O que isso significa? Perguntou. Dona Carminda virou o olhar para ele. Significa que a cidade precisa se preparar. O pior ainda não aconteceu. Gabriel cruzou os braços, sentindo um desconforto estranho no peito. Ele não acreditava nessas coisas, mas, pelo jeito que os outros estavam reagindo, sabia que o medo já tinha se instalado. O delegado Vicente chegou ao sítio de Virgulino logo pela manhã. O sol ainda subia no céu quando ele desceu do carro e caminhou pelo pasto, seguindo o sitiante até o local do ataque. Os restos do carneiro morto estavam ali. O sangue seco tingia a grama, e as feridas no pescoço eram profundas e limpas, sem sinais de luta. Isso não foi ataque de cachorro, disse Vicente, agachando-se para observar melhor. Virgulino olhou para a cerca arrebentada, o arame torcido como se algo tivesse passado direto por ele. O que eu vi não era cachorro nem urbo. Vicente se levantou e seguiu até onde o sitiante disse ter visto pegadas. O solo ainda estava úmido da madrugada e as marcas estavam lá. Eram grandes, muito grandes. O formato lembrava pegadas caninas, mas as garras eram longas e afundaram fundo na terra macia. O delegado franziu a testa. Tirou o celular do bolso e fotografou as marcas. Então, delegado, Virgulino perguntou. Vicente guardou o celular e olhou em volta. Se for um animal, eu quero pegá-lo antes que ataque alguém. O sitiante cruzou os braços, hesitante. E se não for só um animal? O delegado soltou um suspiro. Você quer dizer que a velha Carminda falou? Virgulino não respondeu de imediato. Só sei que o que eu vi ontem não era normal. Vicente ficou em silêncio por um momento. Ele não acreditava em lendas, mas algo estava claro. Ninguém naquela cidade sabia o que estava caçando. Naquela noite, os uivos começaram. O primeiro foi ouvido na parte alta da cidade, perto da mercearia do seu Agenor. Ela já estava fechada a loja quando o som cortou o ar frio da noite. Um uivo longo e profundo, diferente de qualquer coisa que já tinham escutado antes. O segundo veio da outra direção, perto da praça. O terceiro veio dos arredores da cidade. Os moradores correram para dentro de casa, fechando portas e janelas. Luzes se apagaram rapidamente e as ruas ficaram vazias. O pânico era notável. Na delegacia, Vicente recebia chamadas sem parar. Delegado, o senhor ouviu isso? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Meu cachorro está uivando sem parar, como se estivesse sentindo alguma coisa. Ele tentava manter a calma, mas a cidade estava em pânico. Na manhã seguinte, o prefeito convocou uma reunião de emergência. No pequeno escritório da prefeitura, Vicente entrou e encontrou Alcides andando de um lado para o outro, visivelmente nervoso. Precisamos resolver isso agora, Vicente, disse o prefeito sem rodeios.
Eu já organizei patrulhas para vigiar os arredores à noite, respondeu o delegado, mas ainda não sabemos com o que estamos lidando. Alcides esfregou o rosto com as mãos. Eu vi a cidade ontem à noite. As pessoas trancadas em casa, ninguém saindo. Se isso continuar, São Cipriano vai desmoronar. O delegado cruzou os braços. Eu sei, mas ainda não há explicação para o que está acontecendo. E se for um assassino? Alguém usando um disfarce? Vicente hesitou. As pegadas não são humanas, mas eu não sei mais o que pensar. O prefeito respirou fundo, nervoso. E a história da velha Carminda? Isso só está piorando a situação. Agora tem gente espalhando que é um demônio. Vicente ficou em silêncio por uns instantes. Ele não acreditava em lendas, mas o medo nos olhos das pessoas era real. A cidade de São Cipriano estava à beira do colapso. Frio da manhã fazia o orvalho brilhar sobre a grama enquanto Gabriel caminhava pelo quintal. O sol ainda nascia no horizonte. Foi quando ele viu as pegadas. Marcas profundas na terra úmida, indo da lateral da casa até um ponto próximo ao varal, onde ele havia deixado algumas roupas secando no dia anterior. Agora, as roupas não estavam mais lá. Gabriel franziu a testa. Poderia ter sido o vento, um animal qualquer puxando os tecidos. Mas se fosse isso, as roupas estariam jogadas no chão, não desaparecidas. Ele seguiu as pegadas por alguns metros, mas logo elas se perdiam entre o capim. Não era exatamente de um animal que ele reconhecesse. Largas demais para um cão, compridas demais para um lobo-guará. Ele coçou a nuca, incomodado. Era só mais um mistério dentro de outro maior. Sacudiu a cabeça, tentando afastar a sensação estranha. Ele não tinha tempo para pensar naquilo. Ainda precisava atender a algumas fazendas naquele dia. O sol já estava alto quando o telefone do delegado Vicente tocou. Delegado, encontramos um homem perto da estrada, todo sujo de sangue. Tá bem estranho, parece que tá fora de si. A voz do policial, do outro lado da linha, estava tensa. Vicente pegou as chaves do carro e partiu. Ao chegar ao local, viu 2 oficiais parados ao lado de um homem, encolhido na beira da estrada. Suas roupas estavam rasgadas e manchadas com sangue seco, o cabelo desgrenhado e os olhos fundos. Vicente desceu do carro e se aproximou com cautela. — Quem é você? Perguntou em tom firme. O homem levantou a cabeça lentamente. Seu olhar era desfocado, como se estivesse lutando contra algo dentro da própria mente. Eu sou... Ele murmurou algo em uma voz rouca. Onde você estava na noite passada? Vicente insistiu. O homem piscou algumas vezes confuso. Ele parecia perdido, como se não soubesse a resposta. Então, do nada, ele rosnou e avançou para frente, como se fosse morder Vicente. Os policiais o seguraram imediatamente, forçando-o contra o chão. Ele se debatia, murmurando coisas desconexas. Vicente observou a cena por alguns instantes, depois fez um sinal para os oficiais. Levem-no para a delegacia. O homem não sabia onde estava na noite passada. Estava sujo de sangue e agia como um animal. Para Vicente, isso era o suficiente para prendê-lo. A notícia se espalhou rapidamente. No fim da tarde, o prefeito Alcides convocou uma reunião na praça.
O perigo foi eliminado, declarou, alto e confiante. O homem responsável pelos ataques foi preso e a cidade está segura novamente. As pessoas acreditaram sem questionar. Aos poucos, o medo deu lugar ao alívio. Comerciantes voltaram a abrir suas lojas até mais tarde. Moradores voltaram a conversar na praça depois do pôr do sol. A cidade começava a voltar ao normal. Mas Gabriel não estava convencido. Ele e o delegado Vicente conversavam perto da delegacia, sem que ninguém mais ouvisse. Você realmente acha que foi ele? Perguntou Gabriel. Vicente suspirou. Ele estava coberto de sangue e agia como um animal. Não sabe dizer onde estava nas últimas noites. Isso é suficiente para levantar suspeitas. Gabriel cruzou os braços. Mas um homem sozinho não poderia fazer aquilo. Eu vi os corpos dos bezerros, Vicente. Eu vi as marcas. Nenhum humano conseguiria simular aquilo. O delegado não respondeu de imediato. Ele sabia que Gabriel estava certo, mas sua prioridade era manter a ordem na cidade. Se começassem a questionar a prisão, o pânico voltaria ainda mais forte. Olha, doutor, Vicente olhou ao redor, como se medisse as palavras. O povo precisava de um culpado, e agora eles têm um. Gabriel estreitou os olhos. Isso significa que você acha que ele não foi o responsável? Vicente suspirou. Significa que eu não tenho a certeza de nada. 3 dias depois, a lua cheia iluminou os céus de São Cipriano. E na manhã seguinte, outro ataque aconteceu. Gabriel chegou cedo à fazenda onde um novo ataque foi registrado. A propriedade ficava ainda mais próxima da cidade, e isso só aumentava o medo das pessoas. Dessa vez, foram vacas. Os animais foram encontrados na beira do pasto, o corpo rígido pelo frio da madrugada. As feridas eram exatamente as mesmas das outras vítimas. Vicente estava lá, conversando com o dono da fazenda. Gabriel se aproximou, observando os corpos. O andarilho está preso há 3 dias, disse o delegado, sem rodeios. E mesmo assim, isso aconteceu. O fazendeiro, um homem robusto chamado Tião, olhava desconfiado para todos os lados, como se temesse que a coisa que atacou seus animais ainda estivesse por perto. Eu sabia que não era aquele maluco, disse Tião. Eu falei para todo mundo que ele não tinha força para fazer as coisas que estavam acontecendo. Vicente apertou a mandíbula. O prefeito não vai gostar disso. Gabriel continuava olhando para as marcas nos corpos incomodado. Havia um padrão. Quando ele deu um passo para trás, algo inesperado aconteceu. O cão da fazenda, um vira-lata marrom de pelo curto, que antes estava quieto na varanda da casa, começou a rosnar baixo. Ele avançou contra Gabriel, os dentes à mostra, o pelo eriçado. Ei! Tião chamou o cachorro surpreso. O fazendeiro precisou segurar o animal pela coreira antes que ele atacasse. O delegado disse que levaria a notícia até o prefeito e pediu a Tião que não falasse nada com ninguém sobre esse ataque. Naquela noite, Gabriel dormiu profundamente. Quando acordou, sentiu o vento frio entrando pela casa. A porta estava entreaberta. Franziu a testa. Teria esquecido de trancá-la? Levantou-se devagar e olhou ao redor. Seus armários estavam revirados. Algumas roupas estavam jogadas no chão. Um ladrão, ele pensou. Ele procurou objetos de valor, mas nada parecia ter sido levado. Gabriel passou a mão no rosto, tentando raciocinar. Sentia-se mentalmente lento, como se tivesse acordado de um sono profundo. Se havia sido um ladrão,
Por que ele só mexeria nas roupas? A sensação de que algo estava errado voltou a crescer dentro dele. Pensamentos de que a fera o estava vigiando crescia, pois sabia que ele seria o único capaz de identificar os seus rastros. O vento frio da serra cortava o rosto de Gabriel enquanto ele subia a trilha estreita. O céu alaranjado indicava que o sol logo desapareceria por trás das montanhas, mergulhando a região na escuridão. Ele nunca tinha ido lá antes, mas todos em São Cipriano sabiam onde Dona Carminda morava. A velha rezedeira, curandeira e feiticeira. Chamavam-na de muitas coisas, mas ninguém duvidava de seu conhecimento sobre os mistérios que cercavam a cidade. Eu precisava de respostas, pois, durante a visita à fazenda de Tião, onde as vacas foram mortas, Vicente, o delegado, após ligar para o prefeito, informou que o prefeito pediu para que o caso, na fazenda de Tião, não se espalhasse, que não contasse a ninguém o que havia acontecido, para não causar pânico na cidade. Uma festa havia sido marcada para aquela noite, em comemoração ao fim dos ataques, e que ele pediria reforços na cidade vizinha para garantir a segurança. Eu insisti que era loucura, mas fui convencido pelos dois. Então, minha única esperança era a Dona Carminda. Talvez ela pudesse ajudar a solucionar o caso. A cabana surgiu no topo da trilha, uma construção de madeira escura, rodeada por árvores retorcidas. Pequenos feixes de fumaça saíram da chaminé e um cheiro forte de ervas queimadas pairava no ar. Gabriel parou na frente da porta e bateu 3 vezes. O silêncio se arrastou por alguns segundos, antes que a porta se abrisse lentamente. Dona Carminda o encarava do outro lado. Seus olhos eram pequenos, fundos e pareciam estudar Gabriel com atenção. Eu sabia que você viria, ela disse, com a voz arrastada. Gabriel hesitou. Como? A velha deu um pequeno sorriso e fez um gesto com a mão, indicando que ele entrasse. Tem cachorro aí? Perguntou Gabriel. Não, meu filho, eu vivo sozinha. Ah, tá. É que o último que eu vi tentou me atacar. Então, sabe como é, né? Gato escaldado. Dona Carminda sorriu, fazendo sinal para ele entrar. O interior da cabana era pequeno, mas acolhedor. Ervas secavam penduradas no teto. Um caldeirão fumegava no canto e uma vela tremulava sobre a mesa de madeira envelhecida. Dona Carminda sentou-se diante de Gabriel e lhe perguntou: prefere café ou chá, bisneto de Francisco? Gabriel respondeu assustado: bisneto de quem? Você não sabia? Seu tataravô nasceu no povoado, mas logo quando ficou adolescente, ele e sua família foram embora. Não se preocupe, quase ninguém sabe disso aqui. Mas nem eu sabia. Eu não sei muito sobre a minha família, principalmente antes de meu avô, mas ninguém comentou isso antes. Seu tataravô nasceu em São Cipriano, doutor. Seu sangue veio de São Cipriano. A voz de Dona Carminda soou baixa, mas carregada de significado. Gabriel piscou algumas vezes, tentando processar aquela informação. Você quer respostas? Sim, sobre os ataques, Gabriel respondeu. Algo está matando os animais. A cidade está em pânico e ninguém sabe o que é. A velha soprou o chá e deu um pequeno gole antes de falar. Ninguém sabe ou ninguém quer saber? Gabriel franziu a testa. O que quer dizer? Dona Carminda pousou a caneca sobre a mesa e o encarou. O mal está entre nós, doutor.
há muito tempo. Às vezes ele dorme, outras desperta. Está falando de uma maldição? Eu estou falando de algo que vem de antes do seu tempo, antes do meu, antes de todos nós. Gabriel cruzou os braços. O que isso tem a ver com os ataques? A velha suspirou e pegou um livro de capa de couro desgastado, folheando as páginas com cuidado. O lobisomem é uma história antiga, muito mais antiga do que as pessoas pensam. Ela passou os dedos enrugados sobre um trecho do livro e começou a ler. Nos tempos antigos, os filhos amaldiçoados vagavam entre os homens e as feras, condenados a se tornarem bestas sob a luz da lua. Nem todos carregam a maldição no sangue, mas apenas aqueles cujo passado está enraizado na terra onde tudo começou. Gabriel inclinou-se para a frente. E o que isso significa? Dona Carminda fechou o livro e encarou. Significa que nem todo lobisomem nasce sabendo o que é um. Gabriel ficou em silêncio. O vento lá fora começou a ficar mais forte e a luz do sol já quase não atravessava a janela da cabana. Há registros disso na Bíblia, ela continuou. Nos tempos antigos, falava-se de homens que foram transformados em feras, como castigo, criaturas que carregavam o peso de pecados de seus ancestrais. Ela pegou um outro livro, este ainda mais velho, e virou a página com cuidado. O rei Nabucodonosor, ela leu, foi amaldiçoado por Deus e viveu 7 anos como uma fera, andando sobre as 4 patas. Gabriel franziu o senho. Você está dizendo que isso é real? Dona Carminda assentiu. O rei perdeu a sua forma humana e foi condenado a viver como um animal. E ele não foi o único. A noite já havia caído completamente lá fora. A cabana era iluminada apenas pela chama da vela sobre a mesa, que tremulava conforme o vento zumia do lado de fora. E onde isso se encaixa com os ataques? Gabriel perguntou. Dona Carminda fechou os livros e olhou diretamente nos olhos. Porque o passado sempre retorna para aqueles que não o conhecem. A velha sorriu levemente. O vento ficou mais forte. A vela tremulou novamente. Dona Carminda bebeu um último gole do chá e pousou a caneca sobre a mesa. Agora, vamos falar sobre os suspeitos. Gabriel respirou fundo. Houve um andarilho preso na cidade. Ele começou. O delegado acreditava que era ele, mas os ataques continuaram. Dona Carminda assentiu. E quais são os outros suspeitos? Gabriel esfregou as mãos. Há um padrão estranho nesses ataques, mas ninguém conseguiu entender ainda. Eu acredito que seja alguém que me conhece na cidade e sabe que estou investigando. Ele então começou a relatar o que viveu nos últimos dias. Teve um dia em que minhas roupas sumiram do varal e depois a minha casa foi revirada. A porta estava aberta quando acordei. Dona Carminda esticou os dedos sobre a mesa e ficou em silêncio por um instante. Sua casa foi invadida? Foi o que pensei, mas nada foi levado. A velha olhou para ele, seus olhos pequenos, agora atentos. O cachorro tentou te atacar? Sim, por quê? Nada, meu filho. Eu acredito que o suspeito logo vai se revelar. Não há mal que se esconda para sempre. Bom, é melhor o senhor ir. Não é seguro andar pela madrugada. Eu vou consultar os meus guias e te falo, caso descubra algo. Gabriel assentiu com a cabeça. Antes de ir, eu gostaria de te dar um presente. Dona Carminda esticou a mão para o lado
e pegou algo dentro de uma gaveta. Ela colocou um pequeno crucifixo de prata sobre a mesa. Pegue, Gabriel olhou para ela confuso. Por quê? Para te dar proteção. Eu quero que leve com você. Ele hesitou por um momento, mas então pegou o objeto sem pensar. E no instante em que seus dedos tocaram o metal frio, uma dor lacinante atravessou suas mãos. Ele soltou o crucifixo imediatamente, como se tivesse queimado a pele. Gabriel olhou para as palmas de suas mãos, os olhos arregalados. Marcas vermelhas começaram a se formar. Ele olhou para Dona Carminda, que a observava sem surpresa. Agora você sabe. A voz da velha era um sussurro. Gabriel sentiu o estômago revirar. Sei o quê? Você é o lobisomem. O silêncio na cabana ficou pesado. Do lado de fora, a lua cheia começou a surgir no céu. O crucifixo de prata caiu no chão, com um som seco. Gabriel olhou para as próprias mãos, os olhos arregalados. A pele estava vermelha, ardendo como se tivesse sido queimada. Ele deu um passo para trás, respirando rápido. Isso é algum tipo de truque? Ele murmurou, a voz falhando. Alguma feitiçaria sua? Dona Carminda não respondeu de imediato. Pegou o crucifixo do chão com calma e o guardou novamente. Seus olhos pequenos e fundos estavam cheios de certeza. Não, meu filho. Você já sabe que não é. Gabriel sentiu o estômago revirar. Seu corpo inteiro ficou frio. Isso nunca aconteceu antes. Eu morava na cidade grande. Nunca houve nada disso. Como eu poderia ser? Ele não conseguiu terminar a frase. Dona Carminda inclinou-se ligeiramente para a frente. Algumas maldições adormecem por gerações. Elas esperam. Elas dormem até que o sangue volte à terra de onde veio. Gabriel negou com a cabeça. Isso não faz sentido. Seu tataravô nasceu aqui, doutor. O sangue sempre encontra o caminho de volta. O silêncio pesou entre eles. Do lado de fora, o vento os unia, fazendo as janelas da cabana tremerem. Dona Carminda suspirou e juntou as mãos sobre a mesa. Pense, Gabriel. Pense nos sinais. Ela começou a ligar os pontos, um a um. Os ataques começaram assim que você chegou. Os cachorros tentaram te atacar, porque sentem o que você é. Suas roupas sumiram, porque você as deixou para trás depois da transformação. As pegadas perto da sua casa eram suas voltando da floresta. Cada frase pesava mais que a anterior. Gabriel tentava negar, tentava achar uma explicação melhor, mas não conseguia. Você está errado, ele sussurrou, mas a convicção já não estava lá. Dona Carminda apenas o olhava, esperando que ele chegasse à verdade por conta própria. Foi então que Gabriel sentiu a tontura. O mundo girou por um instante, como se o ar estivesse pesado demais para respirar. Ele se segurou na mesa, sentindo um calor insuportável se espalhar pelo corpo. O que está acontecendo? Dona Carminda se levantou depressa. Gabriel, me escute. Você precisa lutar contra isso. Mas ele não conseguia ouvi-la. Seus músculos se contraíram, como se algo estivesse prestes a rasgar sua pele, de dentro para fora. Seu coração batia rápido, muito rápido. A visão começou a escurecer nas bordas. Não, Gabriel tentou falar, mas a boca já não parecia a mesma. Então ele sentiu o cheiro, forte, vivo, o cheiro do medo de Dona Carminda. Sua respiração ficou ofegante,
Seus ouvidos captavam cada som do lado de fora: o vento, as folhas, os galhos. Seus ossos começaram a estalar. Garras surgiram em suas mãos. Dentes afiados como navalhas surgiam em sua boca. Suas orelhas cresciam. Ele não era mais Gabriel. Ele era a fome. Ele era a fera. Dona Carminda tentou correr, mas era tarde demais. A última coisa que ela viu foram os olhos brilhantes da fera refletindo a luz da vela. A porta da cabana se abriu com um estrondo. O lobisomem saiu para a noite, o corpo alto e encurvado, os músculos tensionados sob a pele coberta de pelos negros. O cheiro do sangue ainda estava fresco, mas ele queria mais. Ele queria caçar. Ele correu pela mata, os passos rápidos, potentes, inumanos, cada músculo impulsionando como uma máquina incapaz de ser parada. Então, ele parou, subiu em uma árvore com um único salto, fincando as garras no tronco velho. Lá de cima, ele viu. São Cipriano brilhava sobre a lua cheia. Havia música, havia risos. Um festival. A fera uivou para a lua. A cidade ainda não sabia, mas ele estava chegando e queria sangue. A cidade brilhava sob a luz da lua cheia. A praça estava lotada. Música tocava em um palco improvisado. Casais dançavam, crianças corriam entre as barracas de comida. O cheiro de carne assada e doces caseiros misturava-se ao aroma das fogueiras que queimavam nos cantos do evento. Os moradores não imaginavam o que estava vindo para eles. No alto da serra, os olhos da fera brilhavam na escuridão. O lobisomem respirava fundo, de longe, sentindo o cheiro do suor, da comida, do sangue pulsando nas veias humanas. E então ele saltou da árvore, caindo como um meteoro no chão. A criatura desceu a serra em uma velocidade inumana, cruzando a estrada de terra e entrando na cidade sem ser vista, até que um grito ecoou na praça. Os músicos pararam de tocar. As pessoas se viraram. Por um instante, o silêncio tomou conta do festival. O primeiro homem sequer teve tempo de reagir. O lobisomem saltou sobre ele e rasgou sua garganta com um único golpe de garras. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a correr, derrubando mesas e esbarrando uma nas outras. Algumas foram atropeladas pela própria multidão em fuga. Outras se esconderam dentro das casas e comércios, trancando portas e janelas. Os gritos enchiam a noite. O prefeito Alcides tentou organizar as pessoas, mas entrou em pânico. Corram, tranque-se dentro de casa, ele gritava, mas ninguém o ouvia. O lobisomem o encarou e, com um certo ódio no olhar, pulou sobre ele com as garras abertas em direção ao seu pescoço. Quando caiu no chão, sua cabeça não estava mais no corpo. O lobisomem continuou sua matança. Ele rasgava e esmagava tudo que encontrava pelo caminho. Sangue escorria pelas ruas de São Cipriano. Os policiais que estavam na entrada da cidade, protegendo ela, começou a ver o povo correndo desesperado. O delegado Vicente saiu correndo em direção à praça, puxando o revólver e chamando os outros policiais. O caos tomava conta da praça e ele viu a criatura. "Atirem!" gritou. Seus homens abriram fogo. Os disparos ecoaram na noite. Mas a fera era rápida. Ela saltava entre as vítimas, desviando das balas com uma agilidade assustadora. Os projéteis que a atingiam apenas a enfureciam.
A criatura agarrou um dos policiais e o jogou contra o muro, quebrando seu corpo como se fosse um boneco de pano. A madrugada avançava. A fera sentiu o corpo ficando mais lento. Seus instintos diziam que precisava fugir. Ele correu para a igreja, mas foi cercado. Os policiais, armados com pistolas, revólveres e escopetas, abriram fogo sem dó, pois agora não havia risco de acertar os moradores. A fera rosnou, mostrando os dentes, mas pela primeira vez estava cercada. Os tiros vieram de todos os lados. Os disparos atingiram seu corpo, fazendo-o cambalear até cair nos degraus da igreja. Ele tentou rastejar, mas seus movimentos eram lentos. As balas não eram capazes de matá-lo, mas o enfraqueceu. Então, ouviu passos. O fazendeiro Dário se aproximou devagar, os olhos fixos na criatura caída. Ele levantou sua bengala e, com um movimento preciso, removeu a proteção da ponta, revelando uma adaga de prata embutida no cabo. O lobisomem olhou para ele. Dário se ajoelhou ao lado da fera, aproximou a lâmina do peito da criatura e murmurou: "Estava te esperando para vingar o meu avô maldito." Então, cravou a adaga no coração da besta. A criatura gemeu em agonia, contorcendo-se por um instante antes de finalmente parar. O corpo tremia, o pelo escuro recuava, as garras encolhiam, e onde antes havia um monstro, agora jazia Gabriel, nu, ensanguentado, com os olhos arregalados em choque. O homem que nunca soube o que realmente era até aquela noite. O silêncio caiu sobre a cidade. Gabriel morreu ali, nos degraus da igreja. Dário levantou-se, olhou para os corpos espalhados pela praça e para o sangue nas ruas. A cidade estava arrasada, mas o pesadelo tinha acabado. A maldição de São Cipriano chegara ao fim.